Imagine-se a voar a alta velocidade num pequeno jato, ao nível das copas das árvores, sobre a selva inimiga. Abaixo de si, espera a artilharia antiaérea de 37 mm, mas acima de si, a esperança de inúmeras tropas terrestres. Essa era a rotina diária dos playboys da Marinha no Vietnã, uma experiência mortal. Apesar do fim da campanha Rolling Thunder no início de 1969, as rotas da selva da trilha Ho Chi Minh vibravam. Mais suprimentos e tropas do que nunca fluíam através do Laos. Isso tornou o apoio aéreo rápido, duradouro e preciso indispensável. Comboios noturnos serpenteavam pela folhagem densa. Durante o dia, trabalhadores vietnamitas, com zelo incansável, reparavam estradas e pontes destruídas. Estavam sempre prontos para a próxima escuridão. Os controladores aéreos avançados convencionais, movidos a elas, eram simplesmente demasiado lentos. O-1, Bird Dogs, O-2 Skymasters e O-V-10 Broncos tornaram-se alvos fáceis para o fogo de barragem. Fogo cerrado de artilharia antiaérea de 23.300 cm protegia agora o caminho. O corpo de fuzileiros navais do Zheoseong observava atentamente como a Força Aérea operava com o seu programa Misty. Os rápidos F-100F Fast Facts da Força Aérea já estavam a ser usados com sucesso. Os fuzileiros navais reconheceram a necessidade urgente de uma solução comparável a jato. Essa percepção abriu caminho para um novo tipo de aeronave, o TA-4 Skyhawk. Vamos mergulhar na história de como esta aeronave foi adaptada para este papel inovador. Da necessidade de controladores aéreos avançados mais rápidos, uma escolha clara emergiu. O TA-4 Skyhawk era uma versão robusta de treino de 2 lugares do icônico A4 Scooter. A Douglas tinha esticado a fuselagem em exatamente 28 polegadas à frente do tanque principal. Isso permitiu a integração perfeita de um segundo cockpit. Este cockpit traseiro era muito mais do que um simples assento de passageiro. Estava totalmente equipado com comandos de voo. O operador traseiro mantinha o controle total dos sistemas e manobras da aeronave. Esta configuração de 2 lugares era crucial para o novo papel. Apesar das modificações, o Skyhawk manteve a sua agressiva capacidade de combate. Era impulsionado pelo motor Pratt & Whitney J52, com 9.300 libras de empuxo. Todos os sistemas de armamento e os robustos pontos de fixação do A4F permaneceram intactos. No total, 241 TA-4F saíram das fábricas. Muitos deles foram posteriormente convertidos em treinadores ou variantes altamente especializadas. Desta frota, 36 exemplares foram diretamente para os Marines. Até o final de 1968, uma dúzia dessas aeronaves já estava estacionada no Vietnã ou em Okinawa. A sua velocidade e construção compacta tornaram-na uma ferramenta fascinante. Vejamos agora mais de perto as capacidades operacionais específicas que ela trouxe. O Scooter, como o TA-4 era carinhosamente chamado, era uma verdadeira potência. Ele deixou os seus antecessores movidos a hélice muito para trás. Ele subia rapidamente aos céus e mergulhava veementemente em voo rasante. Para o seu novo papel como Fast Facts, não havia tempo para modificações extensas. Os rádios padrão UHF e VHF eram, portanto, de suma importância. Eles formavam o centro de comunicação entre as tropas terrestres e as aeronaves de combate. Na verdade, estes rádios eram a arma mais potente do controlador aéreo avançado. Os seus olhos aguçados pela experiência serviam como o sensor mais preciso. Um piloto experiente reconhecia até as mais pequenas alterações no terreno. Uma copa de árvore deslocada podia indicar um depósito de munições escondido. Além de um TACAN e uma bússola, o TA-4 quase não dispunha de mais aviônicos. O armamento consistia em 2 canhões de 20 mm com 100 projéteis cada. Em 4 pilões das asas eram transportados mísseis Zuni de 5 polegadas. Estes Zunis revelaram-se significativamente mais eficazes do que os foguetes de marcação convencionais. Voavam mais reto, alcançavam mais longe e podiam transportar ogivas diferentes. Fósforo branco servia para a marcação de alvos, ogivas altamente explosivas para a destruição. O seu voo supersônico produzia um estrondo alto, com um efeito perturbador nas tropas inimigas. O TA-4F Skyhawk de 2 lugares demonstrava uma impressionante capacidade de adaptação. A sua lendária versatilidade tornava-o indispensável nos esquadrões. Recém-chegados usavam-no para se familiarizarem com um cenário complexo. Depois disso, assumiam a responsabilidade exclusiva nos A4S de um só lugar. Como um instrutor experiente a bordo, aprendiam o terreno e os procedimentos de rádio. Isto minimizava consideravelmente o perigo nas primeiras missões reais. Para pilotos experientes, o TA-4F era igualmente crucial. Com ele, mantinham as suas capacidades de voo por instrumentos e de voo noturno. O TA-4F oferecia um ambiente seguro para estas verificações rigorosas. Além disso, servia para a calibração precisa de sistemas de mira. Eles treinavam pilotos em campos de lançamento de bombas desafiadores. Assim, aprimoravam habilidades que salvavam vidas em combate. O segundo assento e os rádios tornavam-nas ideais para fins práticos.
transportavam pessoal de forma eficiente entre as bases. Além disso, realizavam voos de controle meteorológico para garantir a segurança. Apesar das suas capacidades, os Skyhawks de 2 lugares permaneceram sempre em pequeno número. No final de 1968, o experimento começou com 6 TA-4 especificamente selecionados. Tinham a missão de testar um novo conceito FAST-FAC em Da Nang. Organizacionalmente, esses jatos foram subordinados ao esquadrão RJMS-11. As suas cronologias digitalizadas permitem hoje uma compreensão detalhada. Janeiro de 1969 marcou o início de uma notável história de sucesso. A pequena unidade lançou 115 missões de combate com resultados imediatos. Caminhões, bunkers e secções de estradas foram destruídos intencionalmente. Esta fase inicial demonstrou o poder de ataque excepcional da unidade. A prontidão operacional de 85% superou a de muitos esquadrões completos. Isso provou a robustez do Skyhawk e a competência das tripulações. Em março, mais 2 jatos reforçaram a frota para um total de 7 aeronaves. De Da Nang, os Marines subiam diariamente ao céu sobre o Laos. O seu objetivo era Steel Tiger East, uma área crucial da trilha Ho Chi Minh. A velocidade e resistência do Skyhawk provaram ser inestimáveis. Até abril de 1969, os Fast FX eram um elemento indispensável do combate. O estabelecimento no setor levou diretamente a uma cooperação crucial. As tripulações da Marinha logo trabalharam em estreita colaboração com os Mystifax da Força Aérea. Eles trocaram pilotos e táticas comprovadas. Os pilotos da Força Aérea apreciavam a excelente visibilidade panorâmica do TA-4. Ao mesmo tempo, os fuzileiros navais aproveitaram a experiência dos pilotos mestre na rota. Dessa aliança surgiu o fundamento da moderna doutrina JetFAC. Em maio e junho de 1969, o esquadrão atingiu sua plena força operacional. Com mais de 200 missões mensais, eles acumularam centenas de horas de voo. Seus alvos variavam de caminhões a posições de artilharia inimigas. A eficiência da manutenção era superior a 80%, com poucos danos em combate. Esse clima despertou a necessidade de uma identidade própria. A urgência de um indicativo de chamada próprio tornou-se inegável em junho. O tenente-coronel Richard Hebert exigiu um indicativo de rádio distintivo. A Força Aérea usava MIST, o que, no entanto, era muito sutil para os fuzileiros navais. O coronel Hebert lembrou-se de um indicativo da chamada da Coreia, Playboy. Assim, ele próprio se tornou Playboy One e a unidade adotou o emblema. Os Playboys agora exibiam orgulhosamente a cabeça de coelho vermelha. Eles estavam prontos para estender suas operações mais profundamente no Laos. No verão de 1969, o Corpo de Fuzileiros Navais avançou mais fundo em território inimigo. Os Playboys operavam frequentemente sem acompanhamento direto de caças. As rotas 9 e 911 tornaram-se a sua área-alvo principal, mas o avanço cobrou seu preço. Nesse mês, a unidade sofreu a sua primeira perda grave. Fogo antiaéreo atingiu um TA-4F sobre o Laos, coberto pela selva. Ambos os tripulantes ejetaram-se no último segundo. Durante 6 horas agonizantes, eles permaneceram atrás das linhas inimigas. Helicópteros e Sky Raiders lutaram desesperadamente para atravessar o denso fogo antiaéreo. Finalmente, ambos os homens foram resgatados e levados de volta para Da Nang. Este resgate provou, mesmo FAST-FACs voando baixo podiam ser resgatados. Essa certeza impulsionou a confiança para futuras missões. No final do verão, o número de missões dos Playboys aumentou drasticamente. Só em setembro de 1969, eles registraram mais de 440 horas de voo. Eles dirigiram dezenas de ataques e coordenaram missões noturnas. Havia uma estreita colaboração com as unidades Misty no norte. Quando a Misty detectava comboios, os Playboys frequentemente assumiam a perseguição. Os Skyhawks dos Playboys operavam geralmente a 2.000 pés. Os Super Sabres da Misty cruzavam deliberadamente mais alto, a 5.000 pés. Essa separação evitou colisões no espaço aéreo perigosamente denso. O outono de 69 testemunhou um nível de atividade impressionante. 6 aeronaves realizaram até 11 voos por dia. A duração das missões estabilizou-se em cerca de 1 hora e 45 minutos. A ameaça do fogo antiaéreo, no entanto, permaneceu constantemente presente. Mais de 50 aeronaves foram atingidas no outono, mas nenhuma foi perdida. Mas em 27 de dezembro de 1969, a sorte dos Playboys mudou. O Major Rick Lewis e Paul Phillips foram atingidos por fogo pesado de 37mm. Eles ejetaram-se e aterrissaram perto de posições de artilharia inimigas. Seguiram-se 23 horas angustiantes de evasão. Tentativas de resgate foram inicialmente repelidas por densas salvas de artilharia antiaérea. Finalmente, uma equipe combinada da USAF e dos Marines conseguiu o resgate. Sky Raiders atacaram as posições de artilharia, enquanto um helicóptero resgatava ambos. Foi a mais longa evasão que uma equipe Playboy já teve que suportar. Este resgate sublinhou os riscos extremos de suas missões. Até o final de 1969, os Playboys realizaram cerca de 1.700 missões de combate. 40% dos alvos consistiam em comboios de caminhões e veículos.
Um quinto eram as posições antiaéreas ao longo da trilha. Ocasionalmente, os Playboys atacavam-nas eles próprios com canhões e foguetes. Na maioria das vezes, no entanto, eles solicitavam munição pesada de jatos de combate. Bunkers e depósitos de combustível representavam outros 15% dos ataques. Pontos estrategicamente importantes foram destruídos com bombas e napalm. Cruzamentos de estradas eram frequentemente atacados com bombas de ferro Mark 82. Os 15% restantes eram alvos de oportunidade, como tropas ou jangadas. No total, os Playboys dispararam cerca de 5.000 foguetes em 1969. A enorme quantidade de munição sublinha a intensidade das suas operações. Mas a noite trazia os seus próprios desafios específicos. Grande parte da logística inimiga permanecia intocada durante o dia. Em meados de 1969, os Playboys iniciaram as suas operações ao anoitecer. Eles queriam interceptar movimentos de caminhões que se formavam sob o manto da noite. Como não havia equipamentos de visão noturna, a noite era iluminada pelo poder do fogo. Flares de paraquedas transformavam o crepúsculo em luz artificial. A partir de setembro de 1969, 2 voos noturnos por dia tornaram-se padrão. Assim que o movimento no solo era detectado, aeronaves C-17 lançavam flares. O FAC assumia a liderança e dirigia o ataque. Só em 1969, até 1.500 flares foram usados nessas missões. O ano de 1970 começou com uma nova intensificação das operações. Os Playboys apoiaram a Operação Grand Canyon com 229 missões em janeiro. Sensores de radar no caminho ajudavam a rastrear o tráfego com precisão. Os T-4Fs corriam para a área-alvo e confirmavam o contacto visualmente. Bunkers, caminhões e depósitos de combustível foram sistematicamente destruídos. No entanto, este alto ritmo operacional cobrou um preço trágico. Em 5 de janeiro de 1970, o Major Larry Robbie Robinson foi morto. 2 meses depois, o Tenente-Coronel George Ward sofreu um ferimento fatal. Seu operador de sistemas de armas demonstrou coragem e pilotou a aeronave de volta em segurança. Estes foram os únicos Playboys que morreram no programa devido a fogo inimigo. Apesar das perdas, o moral dos pilotos Playboy permaneceu inabalável. Em junho, dezenas de caminhões e barcos foram atingidos com sucesso. Em meados de 1970, as defesas vietnamitas foram massivamente reforçadas. Os Playboys adaptaram-se com a missão Martelo. Um TA-4F voou baixo para atrair munição traçante inimiga. Assim que os canhões disparavam, sinalizadores marcavam a posição. F-4 Phantoms então atacavam os clarões dos disparos. Esta tática revelou e destruiu posições antiaéreas escondidas. Em 11 de julho de 1970, o capitão Rasmussen e Chip Mills foram atingidos durante esta operação. Eles ejetaram-se e aterrissaram em território inimigo. Após 6 horas sob fogo, helicópteros resgataram os dois. Tais ameaças logo anunciariam o fim do programa. Após as pesadas perdas no verão de 1970, o ritmo mudou. De agosto a dezembro, eles ainda registraram 400 horas de voo por mês. O ano de 1970 assemelhou-se ao ano anterior em muitos aspectos. A duração média da missão, no entanto, aumentou ligeiramente. Isso refletiu penetrações mais profundas no território do Laos. Ao mesmo tempo, a carga por aeronave aumentou significativamente. O ano de 1971 começou, acompanhado pela retirada acelerada das tropas do ZAO. Os Playboys, no entanto, permaneceram inabaláveis em seus postos. Em fevereiro, a disponibilidade de aeronaves atingiu impecáveis 100%. Apesar da redução dos jatos, bunkers e túneis continuaram a ser destruídos. No início de abril, eles lançaram os últimos ataques da guerra. Em 16 de abril de 1971, ocorreu a última missão de combate dos Playboys. Depois disso, os TA-4Fs restantes foram transferidos para armazenamento. Assim, o experimento Fast FAC dos fuzileiros navais foi oficialmente encerrado. O programa do HMS-11 está entre os mais bem-sucedidos na história do corpo. A taxa de perda foi de apenas uma aeronave por 850 missões. Impressionantemente, todas as tripulações foram resgatadas. Este programa revolucionou a gestão do apoio aéreo aproximado. Os Playboys provaram o valor de um jato leve e de 2 lugares. Seu sistema de rádio duplo criou uma coordenação perfeita de todas as unidades. Os métodos dos Playboys tornaram-se o novo padrão para os programas FAC. A colaboração com a Força Aérea molda a doutrina até hoje. Em comparação com o programa Misty, a taxa de perda foi quase idêntica. No entanto, uma diferença revelou-se nas perdas de tripulação. Enquanto 7 pilotos Misty morreram, todos os pilotos da Marinha sobreviveram. O processo simples de ejeção do Skyhawk contribuiu significativamente para isso. Entre 1969 e 1971, eles voaram quase 3.000 missões. A sua guerra secreta sobre o Laos trouxe segurança para as tropas terrestres. Este legado preparou o terreno para a próxima evolução. Os Marines criaram o OA-4M especializado como um descendente direto. 23 TA-4Fs foram convertidos com uma proeminente protuberância na fuselagem. Um motor mais potente proporcionou um desempenho otimizado.
A capacidade de comunicação foi significativamente atualizada. Blindagem lateral adicional no cockpit aumentou as chances de sobrevivência. O OA-4M preencheu o papel de FAC até a década de 1980. Depois disso, o FA-18 de Hornet assumiu esta tarefa especializada. As últimas operações da reserva da Marinha só terminaram em 1994. As operações Playboy foram de valor inestimável para os militares. Os seus corajosos aviadores desenvolveram táticas que são fundamentais até hoje. Os Playboys permanecem inesquecíveis com o seu emblema de cabeça de coelho. A sua história é de eficiência, inovação e coragem.